Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Daniel, sou membro do grupo PGM Prosseguindo para o Alvo e estou aqui para dar continuidade aos estudos que temos feito referente ao Atos dos Apóstolos, o livro escrito por Lucas. Nós primeiramente fizemos a leitura do Evangelho de Lucas e agora estamos dando continuidade com a leitura de Atos dos Apóstolos. Estarei falando sobre o capítulo 7, mas antes de falar do capítulo 7, queria dar uma recapitulada do que nós tratamos até o momento. No capítulo 1, nós falamos da vinda do Espírito Santo, da ascensão de Jesus aos céus, e passamos a falar a partir de então do crescimento da igreja. E no último capítulo, que foi trazido pelo irmão Alexandre, nós falávamos sobre os primeiros diáconos da igreja, a igreja começando a se organizar, e um desses diáconos era Estevão. Esse capítulo 7 vai falar de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja e ele é levado para ser interrogado por anciões e escribas a respeito do ensinamento que ele vinha trazendo, que ele falava sobre Jesus Cristo, e muitos diziam que ele estava difamando a lei de Moisés. E durante quase todo esse capítulo, Estevão vai falar sobre a história do povo hebreu, indo de Abrão até Moisés, e depois termina lá falando de Josué, e ele prova, e a partir do exemplo da história que ele vai falando, ele fala que Jesus Cristo já era previsto e já se esperava que Jesus Cristo viria pela história do povo hebreu. E termina lá no finalzinho, quando ele termina falando da história, fala de Salomão, a construção do templo, e que alguns homens não aceitariam aquilo, e resistiriam à ação do Espírito Santo. Só para dar um exemplo, lá no finalzinho, ele fala o seguinte, e Salomão, no versículo 47, e Salomão edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o meu lugar de repouso? Porventura não fez a mão todas essas coisas? E aí ele diz daqueles homens, homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Então aqui Deus fala através dessa passagem, também nos fala o quanto que algumas pessoas acham, que resistem, que a presença de Deus está só no templo, mas além do templo, Deus está presente conosco e nós tivemos a oportunidade de ter o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. E para finalizar esse capítulo, Lucas nos traz essa passagem de Estevão, que quando ele é martirizado, e eu acho que é um dos principais momentos da Bíblia, porque até o que nós trazemos no nosso grupo é prosseguindo para o alvo, e o nosso alvo é chegarmos à eternidade, chegarmos ao céu. E Estevão, antes de sofrer, de ser apedrejado, ele vê os céus abertos. Então isso para a gente é uma boa nova, algo que se concretiza, que é o nosso desejo maior de estarmos no céu. E Estevão tem essa oportunidade de ver os céus. No versículo 56 ele diz, 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glória a Deus, irmãos. Que felicidade é essa de saber, de ter a prova que existe o céu, que nós possamos estar na eternidade. E Estevão só pôde ver isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o meu desejo que eu tenho para você, irmão, é primeiro para que você possa se encher do Espírito Santo, que nós possamos estar diariamente buscando a Deus, buscando estar repletos do Espírito Santo. E para finalizar o capítulo também, tem um outro ponto muito importante, que após o apedrejamento de Estevão, aqueles que estavam testemunhando, que estavam lá, deixavam suas vestes aos pés de Saulo,
E Saulo, para quem sabe, Saulo vai se tornar Paulo. E aí uma outra mensagem que esse capítulo nos deixa, né, que talvez esse pode ser um dos primeiros momentos que no coração de Paulo ele já começava a ver, ele foi testemunha de Estevão, testemunha daqueles cristãos, né, e ele era um perseguidor desses cristãos. Então, mostra também uma das coisas que Deus é perfeito. Deus é perfeito em mudar as condições, em transformar pessoas. Quem diria que Saulo poderia virar um dos maiores propagadores do Evangelho de todos os tempos? Um dos maiores perseguidores dos cristãos se tornou um dos maiores propagadores do Evangelho. Então, irmãos, o que eu queria dizer, não sei qual que é a sua situação de vida, ou daquelas pessoas que você tenta trazer para o Evangelho, mas Deus pode transformar, Jesus pode transformar qualquer situação, independente de qual seja. Então, o que eu quero deixar no seu coração é que nós possamos permitir o agir de Deus, que nós possamos permitir que Deus cumpra os seus propósitos, que Ele faça que aconteça os propósitos de Deus na sua vida. Permita que os propósitos de Deus te alcancem, irmãos. E tenho certeza que isso será uma transformação grandiosa na sua vida. Tudo pode ser transformado a partir de um toque de Jesus. Obrigado, Deus abençoe e tenha um excelente domingo.